Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Schultz e eu venho aqui hoje falar para vocês como a gente pode obter saúde através da Ayurveda. Antes de a gente começar a falar em relação ao tópico, tá, ao tema da palestra, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês o que é Ayurveda, porque eu não sei se é de conhecimento de todos. A Ayurveda é uma ciência, uma filosofia, um conhecimento que surgiu na Índia há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Foi um sistema, né? E quando a gente fala um sistema é porque há uma sistematização, há uma organização disso, não é uma prática que nasceu de uma forma aleatória, nasceu de uma forma organizada na Índia, né? Aproximadamente a gente sempre coloca 1500 antes de Cristo, porque é quando a gente tem as primeiras escrituras sendo escritas pela Ayurveda, né? Sendo determinadas. Os principais livros que a gente possui de Ayurveda é chamado de Charaka Samhita, Sushruta Samhita e Ashtanga Hridayam. Esses livros dão pra gente a base do que é o Ayurveda, né? Hoje o Ayurveda é um sistema, né? Onde você na Índia você precisa passar por uma academia de 5 anos e meio, né, que isso quer dizer uma faculdade de 5 anos e meio, e assim você se torna um médico ayurvédico, ou que nós chamamos de Vaidya, que é o especialista em Ayurveda. Meu nome é Eric, eu não sou médico, né? Costumo nos dias atuais não me chamar de terapeuta também, porque é uma palavra que se usa muito até para diminuir o trabalho dos outros. Eu sou hoje o que é chamado de um profissional de Ayurveda em busca de uma legalização e de uma legitimação do Ayurveda em todo o mundo. Tento e uso o Ayurveda da forma mais tradicional possível, obviamente adaptada aos dias atuais. Então o que eu venho trazer hoje para vocês é como a gente pode obter saúde de acordo com o Ayurveda. O primeiro ponto que a gente precisa ter para obter saúde ou trazer saúde para a nossa vida é a gente entender o que é saúde do ponto de vista do Ayurveda, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Ayurveda não é, como é colocado por muitos, mais uma racionalidade médica, simplesmente isso. Não. Primeiro que o Ayurveda a gente não pode comparar com nenhuma outra medicina, e nenhuma medicina a gente pode comparar com qualquer outra medicina. Isso é um grande erro que a gente faz nos dias atuais. Por quê? Ao fazermos isso, a gente está comparando qual é melhor e qual é pior. E nenhuma delas existe o pior e o melhor. São apenas diferentes, atuando em campos diferentes, atuando em seres humanos. A segunda ideia que a gente tem que ter, e tem que estar bem claro, que nenhuma racionalidade médica ou nenhuma racionalidade que vem buscar ou que vem trazer para nós um sistema de saúde, ela é exata. Não existe nada exato na natureza, né? Nós somos seres biológicos, seres que estamos sempre em constante transformação. Isso estando claro na mente de vocês, já fica um caminho, assim, muitos passos a entender como a gente consegue obter saúde. Primeira coisa para obter saúde é entender que somos seres individuais. Cada ser é um ser individual. Tá? Segundo ponto é a gente entender que no Ayurveda, o que é saúde no ponto de vista do Ayurveda. Saúde no ponto de vista do Ayurveda a gente diz que é Samadosha, Samagni, Samadhatu, Malakriyaha, Prasanatmendriya, Manaha, Swasta Iti Abhidyate. Então, o que é esse shloka que está no Sushruta Samhita? Quer dizer, vamos ponto por ponto. Que nós tenhamos, para ter saúde, nós temos que ter os nossos doshas em harmonia. O que são nossos doshas? Toda a parte funcional do nosso organismo. Então são todas as funções, propriamente dito, funcionando. A palavra dosha, ela deriva de uma palavra chamada dusha, que é tudo aquilo que tem mais propensão a entrar em desarmonia. Então imagine o nosso corpo dividido em dois grupos funcionais. Um grupo de funções que nós possuímos a percepção 100%, isso é chamado de Panchamahabhuta, e um grupo de funções que nós não possuímos 100% da percepção. Ao não possuirmos 100% da percepção, o que vai acontecer conosco? Todas essas funções que não possuímos 100% da percepção, quando percebemos que há uma desarmonia, ela já passou dos níveis iniciais de uma desarmonia. Então, obviamente, isso vai ter uma propensão muito maior a entrar em desarmonia do que as outras funções que nós possuímos 100% da percepção. Então isso é o que nós classificamos como dosha. Então ter as funções do nosso corpo funcionando em harmonia com o nosso biotipo original, que é chamado dentro da Ayurveda de Prakriti,
tá? Sama Agni, que todo o nosso metabolismo esteja funcionando de forma adequada, que não esteja nem muito alto, que não esteja nem muito baixo, que não esteja em picos, né? Picos de muito forte, muito baixo, né? E que a gente fala que ele está desordenado, né? Então, que ele esteja sama, que ele esteja saudável, de acordo com o biotipo de cada pessoa também. Da idade, do local onde vive, de uma série de questões. Samadato, que todas as nossas funções fisiológicas naturais, que todas as nossas estruturas e todos os nossos grupos teciduais estejam funcionando adequadamente. Isso quer dizer que ele possa estar transformando, cada grupo de estrutura possa estar absorvendo as funções, jogando para outra função, a outra função vai pegar, vai jogar para outra, e assim sucessivamente, e aí a gente vai ter uma função biológica adequada. Malakriyaha, que todos os nossos dejetos, né, as nossas excreções estejam funcionando corretamente. Quais são as principais? Que chamamos de fezes, urina e suor, né? Purisha, Mutra, Sueda. Que pelo menos essas três a gente funcione de forma adequada, de acordo, obviamente, com o dia a dia que a gente vive, com a nossa vida, que a gente escolhe, né? Isso é uma escolha nossa, a gente nunca pode esquecer isso, e de acordo com a nossa Prakriti. Prasanatmendriya Namaha. Essa é a grande diferença do Ayurveda, que inclui o que é saúde. Prasanatmendriya Manaha, que a nossa mente esteja funcionando de forma equilibrada com os nossos sentidos, né, e a nossa alma. Olha que coisa bonita. Coisa que a gente não vê nos outros lugares, né? E o que é a nossa alma? É o conjunto de habilidades que nós temos, tá? Que gera a nossa individualidade, que gera o nosso ser, né? O nosso ser individual. Isso é bem bonito também. Tá? Swasta iti abidyate, que é uma coisa que eu gosto muito de falar que a gente se esquece, né? Que é viver em harmonia com a nossa idade, saber quando a nossa idade, o que vai proporcionar ao nosso corpo, limites, etc. 2, as estações do ano, que é muito importante, local onde a gente vive, as épocas chuvosas, a época seca, saber comer comidas da época, as ervas da região, né? Saber falar no momento adequado, saber pensar no momento adequado, dormir de forma correta. E para os estudiosos de astrologia, de tantra e de outras coisas, e de outras tradições, viver adequadamente com as estações da Lua, ao ciclo lunar, que é tão importante. Então, a gente já foi a primeira questão. O que é saúde no ponto de vista do Ayurveda? Nossa, já é bastante coisa, né? Então, Sama Dosha, Sama Agni, Sama Mala, Samadato, Mala Kriyaha, Prasanatmendriya, Manaha, Swastya iti abidyate. Então, isso é saúde no ponto de vista do Ayurveda, né? E qual é o princípio, qual é o foco que o Ayurveda tem? No Ashtanga Hridaya, que é um outro texto extremamente importante do Ayurveda, diz que o objetivo principal do Ayurveda é nós alcançarmos, eliminar qualquer tipo de doença ou qualquer coisa que não nos permita alcançar Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma é encontrar felicidade antes de si, encontrar a nossa identificação, qual é a minha identificação nessa vida, né? A minha identificação com o meu corpo, a minha identificação com a minha mente, a minha identificação com as minhas palavras, com o meu trabalho, com o meu amor, com a minha felicidade, né? Isso é Dharma. Né? Ser feliz e principalmente ser livre. Entender que tudo isso daqui é passageiro, mas somos responsáveis por tudo isso nesse momento, mas somos seres livres. Né? Isso inclui Kama, Artha e Moksha. Moksha é liberação. Né? Kama nós vivermos com felicidade, com prazeres na vida. E Artha é termos riquezas. Não riqueza material, mas riqueza intelectual, riqueza física, riqueza do que você quiser. Qual vai ser a sua identificação? Então, olha que interessante. Então, a gente poderia classificar que o Ayurveda
é uma medicina? Sim. A gente poderia classificar que a Ayurveda é uma filosofia? Também. A gente poderia classificar que a Ayurveda está mais perto de uma tradição mística? Também, por que não? Depende de como você quer ver. O Ayurveda ele não se prende a nenhuma tradição. O Ayurveda não é Vedanta, o Ayurveda não é Tantra, o Ayurveda não é Samkhya, o Ayurveda não é Yoga. O Ayurveda é tudo isso, né? Porque a gente está estudando seres humanos, a gente está estudando individualidade. Então, como a gente pode obter saúde através do Ayurveda? Primeira coisa, e temos que entender que saúde é muito mais complexo e simples ao mesmo tempo do que a gente imagina. Ter saúde não é ter somente um corpo com ausência de doenças. Não, é ter um corpo com ausência de doenças e funcionando adequadamente, com as minhas escolhas, é a minha identificação. A mente funcionando adequadamente com o meu corpo, com as minhas escolhas, com a minha identificação, né? E principalmente, sempre estarmos próximo ou em busca do nosso Atma, que a gente chama dentro da tradição védica de Prapti, né? Sempre estarmos em busca. A tradição que você vem escolher não importa para nós dentro do Ayurveda. O importante é que você sempre esteja em busca de algo, sempre esteja em Prapti, né? Isso é muito importante. Esse é o princípio básico de saúde. Mas vamos por um lado mais físico, né? Psicofísico, que as pessoas adoram, né? Vamos incluir então agora como eu poderia, quais são as minhas escolhas que eu posso fazer para obter saúde. Primeiro, que escolha é individual. Então não existe uma escolha que vai fazer bem para todo mundo. Existem questões óbvias que vai trazer um pouco mais de saúde para grupos sociais, pessoas e tudo mais. Mas não existe assim, maçã faz bem para todo mundo, por exemplo. Isso é a maior baboseira que já inventaram. Ou beber 2 litros de água a todo mundo traz saúde. Outra grande baboseira. Porque antes de tudo a gente tem que lembrar, nós estamos estudando e nós estamos trabalhando seres individuais. Isso quer dizer, cada pessoa vai ter alimentos adequados para aquela pessoa, para cada pessoa vão ter movimentos, meditações ou estilos de vida adequado àquela pessoa, porque isso vai depender da escolha da pessoa, vai depender do que a pessoa quer e da identificação, como ela se identifica com o mundo. E é isso que a pessoa tem que entender que é, antes de tudo, saúde. Porque saúde não é só um estado de bem-estar físico, mental e social completo, como diz a Organização Mundial da Saúde. E sim, antes de tudo, a pessoa tem que estar identificada com aonde ela vive. Isso é saúde também. Né? Isso é você viver feliz, viver contente, né? E com todos. Mas eu brinco sempre que a gente tem algumas dicasinhas de como a gente pode obter saúde. Vamos falar fisicamente. A primeira coisa que a gente tem que imaginar é que se a gente comer bem, se a gente fazer exercício com moderação, não diariamente, mas com frequência, e dormirmos bem, qualquer pessoa vai ter saúde. Dificilmente pessoas assim vão ter doença, mas é um grave problema. Vamos começar com alimentação. Quem hoje, né, se alimenta 100% bem? Poucas pessoas, nem eu. É dificílimo, eu viajo dando aula, né, e tem aeroportos, aviões e tudo mais, é muito difícil isso, né, mas temos que ter uma consciência. Se de 7 dias a semana, 5 a gente consegue ter uma boa alimentação, ufa, no final do mês a gente teve aí pelo menos aí muitos dias, né, muito mais dias comendo de forma adequada do que comendo de forma inadequada. Ah, mas Eric, tem coisas gostosas que eu gosto de comer, coma também, né? O prazer faz parte também do equilíbrio, o prazer da comida faz bem também, mas tenha consciência que aquilo não vai estar te fazendo 100% mal. Quer comer um chocolate gostoso, um docinho ali, uma pizza acolá? Não tem problema nenhum, mas tenha consciência para não fazer a mesma coisa depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e assim repetir muito. Viva, antes de tudo, seja feliz, é a primeira coisa. Mas, aí vai uma dica. Quais são os alimentos que hoje no Brasil mais nós consumimos, mais o brasileiro consome? Eu falo que são alguns grupos, vamos lá. Refinados em geral, é um consumo muito alto. Carne em geral se consome muito. Açúcar se consome demais. Sal se consome muito. E laticínios, leite e laticínios. Bom, se qualquer pessoa que está pensando, eu quero ter saúde, se a primeira coisa que ela pega, esses 5 grupos de alimentos, reduz e troca por alimentos dos mesmos grupos mais saudáveis,
mais saudáveis, a pessoa já vai ter uma mudança na vida dela gigantesca. Imagine da seguinte forma. Se todos os refinados você troca por integrais, tá? E não refinados, em geral. 2. Se você diminui o consumo de carne. Ah, Eric, eu gosto de comer carne e não quero me tornar vegetariano. Não tem problema nenhum. No Ayurveda, o Ayurveda não levanta bandeira para o vegetarianismo e nem para a pessoa que é carnívora, né? A gente estuda ser humano, tá? E você tem que analisar se para você o consumo de carne faz bem, faz mal, pouco, muito ou nenhum. E você aí sim tem que... Qual é a sua identificação com o alimento? Como que você vai gerar isso? Mas diminua o consumo de carne. Você vai ver que o nosso bolso vai agradecer bastante e a sua saúde vai melhorar. Porque, infelizmente, a maioria da carne que chega no prato das pessoas é uma carne velha, é uma carne passada, uma carne que não vai fazer bem para vocês, com certeza. Tá? Procure comer carne com qualidade ou simplesmente corte ela. É mais fácil. Ponto 3, importantíssimo, açúcar. Eu não preciso nem falar que esses açúcar sintético não é açúcar, não é nada aquilo, então corta da vida de vocês amanhã. 2. Ponto 2 do ponto 3, né? Açúcar. Corte o açúcar refinado. Comece a usar açúcar mascavo, né, que deveria ser a rapadura ralada, ou açúcar demerara, que já é um pouquinho melhor que o açúcar branco, né? Use mel de vez em quando. Lembre que no Ayurveda a gente nunca esquenta o mel, nunca, em hipótese alguma, nem colocar naquela água quente de manhã cedo, que ficou famoso no Brasil como sendo uma técnica ayurvédica, que não é, mas é legal para a saúde, não tem problema nenhum. Nem nessa água morna no Ayurveda a gente recomenda. Nem o chazinho. Se quiser adoçar chá, que eu acho um sacrilégio, né? Brincadeira, mas por que eu acho um sacrilégio? Você escolhe aquela planta para tomar, para ter aquela ação dentro do seu organismo. Aí você mistura um outro sabor junto com aquela planta. E aí você quer que aquela planta tenha ação, ela não vai ter 100% da ação. Quer tomar um chá? Toma sem açúcar. Toma só o chazinho. Uma outra dica de saúde boa. Mas vamos lá. Diminua o açúcar o máximo que você quiser. Ponto 4, dificílimo, sal. Meu Deus do céu, como é difícil as pessoas entenderem que a gente consome muito sal. Até na água hoje em dia se coloca sódio extra, né? Então diminua a quantidade de sal no seu dia a dia. Troque por um sal de rocha ou sal do Himalaia, como ficou conhecido, ou simplesmente diminua a quantidade. Tudo que a gente come tem sal, qualquer coisa. Ou se não tem sal, você coloca sal, ou tem sódio, ou tem glutamato monossódico, que é 3 vezes pior. Então, pelo amor de Deus, diminua o sal, comece a averiguar essa quantidade de sal. Ponto 5. Que é um ponto sempre complicado, porque no Ayurveda, ao mesmo tempo que o Ayurveda fala que leite é de ótima qualidade, o leite que nós temos no Brasil hoje não é um leite de boa qualidade mais. Os laticínios não são de boa qualidade. Eu lembro que eu comprava alguns anos atrás queijo branco, queijo de Minas, e ele vinha sempre com soro, né? Hoje em dia não vem mais, hoje em dia eles misturam até farinha. Farinha branca, farinha refinada no nosso queijo, para ele ficar mais durinho, porque o queijo mais molinho, com água não vende, as pessoas acham que estão estragados ou estraga mais rápido. Obviamente, estraga mais rápido. Tem um grande autor chamado Michel Pollan, que ele sempre brinca que coma somente aquilo que apodreça. Né? Essa pode ser uma regra boa também, né, que a gente encaixa. Coma somente aquilo que apodreça. Aquilo que não apodrece, foge, porque aquilo vai ficar dentro de você da mesma forma. Pelo amor de Deus, a gente tem que digerir aquilo, tem que transformar e depois eliminar, ou absorver aquilo como nutrientes. Né? Essas são as 5 dicas básicas. Lógico que a gente poderia ficar aqui horas e mais horas e mais horas e mais horas falando sobre alimentação. Né? Mas se você tem essas 5 dicas, nossa senhora, já melhora muito. Né? Ou, se o caso você queira se aprofundar mais, procure um especialista em Ayurveda, procure um profissional de Ayurveda. Hoje no Brasil tem muitos profissionais de qualidade e eles vão poder te passar um programa alimentar ou direcionar um programa mais específico para vocês. Segundo ponto que eu gostaria muito de falar com vocês, exercício. Chega perto do verão, no Brasil você tem uma febre do exercício, as pessoas querem fazer muito exercício. Vamos lá, exercício para trazer saúde não precisa ser todo dia. Exercício para trazer saúde, você não precisa suar que nem uma maluca ou um maluco dentro da academia. Não, você precisa ter continuidade. Né? Eu sempre falo, se todo mundo der 2, 3 voltas no quarteirão todos os dias, já estaria de
um tamanho maravilhoso. A gente tem que movimentar o nosso corpo, né? Aí onde entra uma série de exercícios. Muita gente me pergunta, Eric, dentro do Ayurveda eu preciso fazer yoga? Não, você pode fazer pilates, você pode fazer natação, porque a gente está falando de vyayama, que é exercício físico. E o yoga, o ponto principal do yoga não é a atividade física. O yoga é a transcendência, é através dessa atividade física e você ter consciência corporal e mental e assim você transcender. Agora, se você quiser fazer o yoga somente por uma atividade física, vai lá, boa sorte, sem problema nenhum. Procure um bom profissional, um bom instrutor ou instrutora e faça atividade com essa pessoa. Agora, se você quer fazer somente atividade física, eu recomendo procurar ou uma academia, ou não tenho dinheiro, vai pro parque, caminha, dê volta no quarteirão, ou tenho dinheiro, quero fazer uma coisa legal. Pô, você pode fazer pilates, você pode fazer natação, que é fantástica, você pode fazer uma arte marcial de um local bacana, tem grandes professores de artes marciais no Brasil, grandes amigos aí, alunos, pacientes, que são professores de artes marciais, com uma outra consciência, focando mais na saúde física mesmo, do que somente porrada, né? E que isso, na verdade, nem é o foco principal da arte marcial. Mas isso a gente pode deixar para uma outra palestra. Então faça atividade física, seja ela de qual tipo. Tá? Eric, eu vejo na internet vídeos e faço em casa. Por favor, não faça isso. Se você quer fazer uma coisa sem um acompanhamento, faça só caminhada. Tá? Se você quer fazer yoga, pilates, artes marciais, qualquer coisa olhando na internet, não faça isso. Você pode ter uma lesão, você pode ter um problema físico depois, e depois aí você vai ter que procurar um especialista e tudo mais. Procure um profissional que ele vai te adequar como você faz. A mesma coisa da alimentação. E 3, né? Ter um sono adequado. O sono é extremamente importante. Você dormir um X de quantidade por dia. Eric, eu gosto de dormir 6 horas. Ok, você dorme 6 horas? Durante o dia você sente sono? Não, você não sente sono? Ótimo, continua dormindo 6 horas. Mas durma 6 horas todas as noites, indo dormir praticamente no mesmo horário e despertando no mesmo horário. Eric, eu durmo durante a semana inteira 7 horas e no sábado e domingo eu durmo 12. Isso não é legal. É a mesma coisa daquelas pessoas que querem jogar bola uma vez por semana, que não fazem mais nenhum outro tipo de atividade. Ou aquela pessoa que vai na academia uma vez a cada 15 dias. Não é adequado. O sono é a mesma coisa. Para o sono ser adequado, para o sono ser reparador, nós precisamos dormir a mesma quantidade de horas todas as noites, certo? Isso é muito adequado. Uma outra dica para o sono é não comer ou não jantar muito tarde. Dê um prazo de pelo menos 3 horas para poder ir dormir. A maioria das pessoas hoje em dia chega do trabalho, enche a pança, come aqueles pratos gigantescos e vai dormir. E depois não sabe porque tem azia, tem má digestão, tem dor de cabeça, tem diarreia de manhã cedo, tem mau hálito, tem problema na visão, tem problema na coluna, né? E por que eu tô falando tudo isso? Fala, Eric, que o problema na coluna tem? Lógico, você vai estar com uma digestão, você vai dormir torto, depois você vai vir um problema na coluna, vocês não tinham pensado nisso, né? Acorda de manhã cedo, tem diarreia, tem problema, fica mal-humorado, tem insônia, e não sabe o que é. E é porque simplesmente você está dormindo, tá? Você foi dormir com o seu corpo que ainda não fez a digestão completa da sua última digestão. Eric, não tem jeito, eu chego em casa às 9 horas da noite e eu vou dormir às 10h30, eu tenho que jantar essa hora. Não, você não tem que jantar essa hora. Instrua a sua vida de comer alguma coisa por volta de 6 horas da tarde, né? E às 9 horas, quando chegar, comer uma coisa menor, e aí você pode dormir com mais tranquilidade. Lembra que durante a noite, quando a gente dorme, o nosso corpo está fazendo um outro processo digestivo, não só mental, de tudo aquilo que a gente pensou, raciocinou e aprendeu durante o dia, mas o nosso fígado, o nosso estômago e todos os outros órgãos estão fazendo outras funções. Então não esqueça disso, é muito importante. Tá? Lógico que tem outras dicas do Ayurveda para trazer saúde. Receber massagem, fazer automassagem dia sim, dia não, se for todo dia melhor, com óleo. Aí você vai ter que procurar um profissional de Ayurveda para saber qual é o seu biotipo e utilizar um óleo de gergelim, um óleo de girassol, um óleo de coco ou um óleo misturado, né? Aí você tem que procurar um profissional, não tem outra forma. Tá? Mas a automassagem é muito importante. Ou receber massagem uma vez por semana, a cada 15 dias, é muito legal também. Tá? Lógico que eu não podia deixar de falar a meditação. A meditação, mais do que comprovada cientificamente, é um dos elementos mais importantes que a gente tem hoje com combate a doenças como combate ao estresse, à insônia,
né? Azia, porque a pessoa fica nervosa, a dores de cabeça, pressão alta e uma série de outras coisas. Então, você pode procurar bons profissionais também que possam te ensinar, e existem milhões de técnicas de meditação. Qual é a melhor? A melhor para você. Qual é que você melhor se identifica? Essa vai ser a meditação adequada para você. Tá bom? Nós estávamos falando até agora como o Ayurveda pode nos trazer saúde, perfeito? Mas como você pode obter essa saúde? Bem, as dicas que eu dei para vocês foram dicas simples, que você nem precisa procurar um profissional, você simplesmente pode começar a atuar, pode começar a fazer no dia a dia. Mas se vocês quiserem procurar um profissional, eu vou dar algumas dicas para vocês primeiro entenderem como funciona, porque como o Ayurveda é uma metodologia ou um sistema muito distinto do que a gente conhece, as pessoas chegam até os nossos consultórios ou vão procurar os profissionais, ou muitas pessoas que estudam Ayurveda estão meio que mascarando ou diferenciando o Ayurveda, né, tentando adaptar, mas adaptando de uma forma, desculpa, mas errônea, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer, por favor, pesquise antes. Tente entender a importância que é você fazer uma consulta. A consulta no Ayurveda e o tratamento, ela não está ali para você gerar uma tabelinha de quais são os melhores alimentos ou quais são as ervas mais adequadas para você. Não. No Ayurveda não funciona assim. Ah, Eric, se eu sou do biotipo tal, então eu só vou poder comer essas X ervas ou X alimentos pro resto da minha vida? Não. Você em saúde, você pode comer de tudo. Não tem problema nenhum. Você, durante um programa de tratamento, sim, você deve seguir recomendações de acordo com o biotipo seu ou quais são os elementos que estão em excesso no seu organismo. Então, tenha isso claro primeiro para você. Ponto 2, extremamente importante. Procure conversar com as pessoas da área. Tente entender como funciona aquilo. Veja se aquele profissional, qual é o background, o que ele traz de importância dentro do meio, né? Com quem ele estudou, como ele trabalha. Procure perguntar como é a função do trabalho dele, qual é o ideal do trabalho dele. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas me ligam, Eric, eu quero passar com consulta com você. Ótimo, não tem problema, liga lá para o Instituto e a gente marca uma consulta, né? O Instituto Naradevachala, onde eu sou diretor. Aí a pessoa fala, ok, eu vou ligar. Aí a pessoa liga, aí a gente explica, olha, a consulta é tanto, você tem direito, tá incluso já 3 retornos. Mas eu não quero fazer os retornos. Não. Eu, Eric, só atendo com retorno, porque faz parte do programa do Ayurveda um acompanhamento. É impossível, vamos ter uma sã consciência, é impossível em 1 hora, 1h30 de consulta, eu determinar qual é o programa, fazer um print, eu determinar um programa para a pessoa e achar que aquilo está correto. Obviamente que não. O programa para um paciente, seja ele qual for, ele vai sendo construído ou determinado de acordo com como vai sendo o caminhar do tratamento dele. Por exemplo, eu posso muito bem recomendar que essa pessoa ingira chá de camomila 2 horas antes de dormir. Perfeito? Mas pode ser que para pessoas o chá de camomila vai ter um efeito e para outras um outro efeito. Eu não posso determinar que o chá de camomila vai funcionar para todas as pessoas de jeito nenhum. Então, os retornos é muito importante para a gente ir adequando o melhor tratamento. Não existe tratamento pronto para ninguém. Isso é uma loucura, né? Os pacientes que eu pego com os maiores problemas são pessoas que justamente vão ler livros ou sites na internet, pegam achando que aquela tabelinha, aquelas ervas vão ser boas para aquela pessoa, e a pessoa começa a usar aquilo. Depois de 3 meses ela está com uma desarmonia tremenda, porque não é esse o foco do Ayurveda. E lembra, o foco do Ayurveda é você se conhecer. Você entender qual é a sua identificação, qual é a sua identificação corporal, qual é a sua identificação mental, e assim você viver feliz. Esse é o ponto principal do Ayurveda. Então, quando um paciente chega até nós, a primeira coisa que a gente vai fazer alguns profissionais usam questionário, outros não. Eu uso um questionário com perguntas básicas, que eu vou fazer durante a consulta mesmo. Não uso aqueles questionários de proporção, porque eu não acredito nisso, tá? Mas é individual de cada profissional. E aí eu vou fazer algumas perguntas, vou fazer o Trividya Pariksha, Ashtavidya Pariksha e Dashavidya Pariksha, que são todos os sistemas de diagnóstico que a gente tem, que a gente possui para fazer em cada paciente. Existem alguns outros sistemas de diagnóstico que a gente utiliza também. Eu trago já de uma herança
da minha tradição e do meu professor, que é o Dr. Robert Svoboda, que é da tradição tântrica, algumas questões que a gente não usa no Ayurveda tradicional. E aí eu vou determinar qual é a Prakriti ou Vikriti da pessoa. Um bom ponto para a gente falar. O que é Prakriti e o que é Vikriti? Prakriti é o que é chamado biotipo original. É aquela sua essência, aquilo que você recebeu de origem ou de herança do seu pai e da sua mãe através da fecundação do óvulo e do espermatozoide. Atharva, né, e Shukra. Ou Sonita, né? Sonita, Atharva e Shukra. Que é a questão do espermatozoide mesmo e do óvulo. E o que você traz de herança, que é o seu Atma. Espera um pouquinho. Eric, você está falando então, eu poderia uma outra pessoa falar para mim, que a minha Prakriti é a minha herança genética dos meus pais, dos meus avós, mais uma herança que eu passo a minha vida inteira tentando identificar o que é esse Atma, o que eu estou fazendo aqui, como você em 1 hora de consulta consegue me determinar? Aí está o X da questão. Tradicionalmente é impossível um ser humano, qualquer outro ser humano que não seja você mesmo, de determinar qual é a sua Prakriti. Vamos ser coerentes, vamos colocar os pés no chão. Como eu, Eric, conhecendo um paciente agora, conversar com ele em 1 hora, eu vou conseguir determinar qual é a essência dessa pessoa, gente? Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Eu posso ter uma ideia de acordo com a minha experiência, eu posso ter possibilidades mentais, né? Mas nunca é uma exatidão. A única pessoa que consegue determinar a minha Prakriti sou eu mesmo. Eu posso ouvir a opinião de vários profissionais e tudo mais, para eu ir me conhecendo, que esse é o foco do Ayurveda, mas quem vai determinar sou eu mesmo. O foco total de uma consulta dentro do Ayurveda é determinar qual é a Vikriti, que é o estado atual do seu paciente. Esse estado atual não é uma desarmonia. Esse estado atual pode ser uma desarmonia, como pode ser também uma harmonia. Então a pessoa pode estar em desarmonia, como ela pode estar em desarmonia no seu estado atual. Ok, partimos para um outro ponto, então. Então, se o foco da minha consulta, na hora que a gente vai determinar a Prakriti e Vikriti da pessoa, é o estado atual, então eu vou trabalhar só na atualidade? Sim, porque quanto mais você tira, lembra do comecinho da palestra, quando eu falei que o foco do Ayurveda é eliminar as doenças e qualquer coisa que atrapalhe a gente no objetivo principal do Ayurveda, que é Dharma, Artha, Kama, Moksha, né? Então, se a gente, nesse momento atual, a gente consegue eliminar qualquer coisa que esteja nos atrapalhando, a nossa vida fica muito mais fácil para a gente entender a nossa identificação corporal, mental, espiritual, para a gente ter saúde física, saúde mental e assim ficar mais próximo do nosso Atma. Né, da gente trabalhar em Prapti, como eu falei desde o começo. Esse é o foco do Ayurveda, isso é saúde antes de tudo. Ah, Eric, é muito complexo, é muito filosófico. Não é. Às vezes a gente tem preguiça, a gente acha que é mais fácil a gente pegar uma pílula, né, uma pílula de ouro que vai resolver todos os nossos problemas, que não vai, porque isso não existe. A gente acha que aquela pílula vai resolver. Né? Por exemplo, eu estou com uma dor nas costas. Eu acho muito mais fácil ir lá numa farmácia, tomar uma pílula, seja ela qual for, que eu vou tirar minha dor, entre aspas, porque não tira dor nenhuma, porque te dopa, né? Do que eu ir num fisioterapeuta, num profissional, médico, especialista, um terapeuta, não importa, e entender o que está acontecendo, se eu estou com uma má postura, se é a cadeira onde eu trabalho, se é na musculação, se é nas artes marciais, o que aconteceu com as minhas costas. E assim aí tratar a causa, o problema, da onde nasceu aquilo, né? Rupa, Nidana, como a gente fala, né? Que é muito importante, ou reto, é a mesma palavra. Então, a gente tem que parar com essa história de preguiça de nos conhecermos. O foco principal do Ayurveda é autoconhecimento 24 horas. Então, a gente, quando a gente vai tratar Ayurveda, a gente vai tratar com o Ayurveda, a gente vai na causa do problema. Né? A gente não fica somente ali tentando resolver pequenas questões, assim, por exemplo, eu tenho um probleminha aqui, vou tratar com remédio ali. Não, eu vou direto na causa, vou tratar todo o aspecto da pessoa, tentar entender aonde está o âmago mesmo, o problema real da pessoa, tá? Mas o principal é a causa, que a gente chama de reto, né, ou Nidana.
Então, isso é muito importante. Então, resumindo, né, o que é... E aí, desculpa, e a partir daí que eu vou ter todo isso bem claro para mim, aí sim eu posso partir para um tratamento. Montar um programa de tratamento que dura pelo menos 90 dias, né? Onde a pessoa vai estar se reavaliando, se reconhecendo dentro do Ayurveda, ou de acordo com os pontos de vista do Ayurveda, e assim eu vou montando, refinando o programa da pessoa, e aí quando eu ver, ou o profissional vê que a pessoa já tem capacidade, já entendeu como funciona o próprio organismo, aí ela tá com as próprias pernas. A gente não é bengala, pelo amor de Deus, tá? Então, qual é o foco? Finalizando, qual é o foco principal do Ayurveda? Trazer felicidade. Então, saúde no Ayurveda é quando você, antes de tudo, tem o corpo saudável, a mente saudável e esteja próximo do seu Atma. É quando você esteja feliz com a sua identificação corporal, com a sua identificação mental e com a sua identificação próxima do seu Atma. Isso é saúde. Saúde, no ponto de vista do Ayurveda, não é corpo, mente saudável e estar com ausência de doenças e viver socialmente feliz. Não. A sociedade está lá e eu posso ter um ponto de vista totalmente diferente. Saúde, do ponto de vista do Ayurveda, é você ser feliz com você mesmo, com as suas escolhas, com as suas identificações, né? E reconhecer em você o que é saudável, quais alimentos são saudáveis para você, qual estilo de vida é saudável para você, o que você quer para a sua vida, né? Qual a sua religião, não importa, a sua filosofia, seus relacionamentos, né? O que você se identifica com o mundo e assim viver de forma feliz. Tá bom? Eu gostaria de agradecer vocês, lembrando que eu atendo no Instituto Naradevachala, um Instituto de Cultura Hindu aqui na cidade de São Paulo. Nosso telefone é 3862-7321, o site está aí embaixo escrito, www.naradeva.com.br, tá? Lembrem que o Ayurveda trabalha de uma forma diferente. Saúde para nós é muito mais do que a ausência de doenças física e mentalmente. A saúde para nós, antes de tudo, é que nós estejamos felizes conosco mesmo. Então, preste atenção nas suas escolhas, preste bastante atenção nas suas identificações, isso é muito importante. Não deixe os outros falarem para você o que você quer ser. Não deixe os outros falarem para você com aquilo que você se identifique. Seja feliz com aquilo que você é. Somos seres únicos, individuais. E todos nós somos Atma. Todos nós somos uma fagulha de Purusha. Todos nós somos uma fagulha do Divino. Então, que todos os seres sejam eternamente felizes. Namaskaram.